Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma análise aqui no canal Master Crypto. No dia de hoje estarei transmitindo a mesma call que eu faço com os membros diariamente. A gente sempre traz atualizações das movimentações. Vou estar trazendo aqui para vocês. Então vocês vão visualizar a participação dos membros no dia de hoje, né? Então a gente já vinha mapeando essas regiões que a gente se encontra hoje. Eu particularmente acredito que a gente vai ter mais uma correção pela frente. Não acredito em continuação de alta, que é isso que a gente vai estar falando aqui hoje, né? A gente teve hoje uma notícia que o Trump suspendeu, né, por 90 dias as tarifas, manteve 10% e tudo mais, aquela regalia toda, né? Porém, a gente está identificando o clímax de volume, né? A gente está tendo um volume decrescente nessa subida, que também me deixa com o pé um pouco atrás. Nesse momento, no cenário bullish, que eu gostaria, que estou aguardando, é essa região aqui embaixo, né, que é uma região também próxima da POC, e uma região de order block, e também uma perca, um falso rompimento do último topo e uma recuperação em V para cima, né? Por que que eu, particularmente, não acredito em continuação de alta no dia de hoje, né? A gente até vai falar da hipótese de a gente ter uma continuação de alta. A gente, nesse momento, está dentro de uma região de order block, aqui nessa região atual de preço, uma região também de alvo e também uma região de acionamento de impulso do gráfico diário que a gente teve no dia de ontem, né? Então aqui a gente teve um grande volume acima da média, a gente acionou esse movimento de alta, porém não é porque acionou que o trenzinho ele vai sair andando, porque ele vai batendo de blocos em blocos, conforme o grupo de membros já sabe. Então, nesse momento, a gente vai fechar possivelmente o diário nessa região de topo. A gente tem uma região de order block nessa região aqui, tá? É uma região de 0,68, é uma região de suporte, que a gente até aconselhei os grupos, eu já avisei, que é uma região de realização, porque a gente não consegue simplesmente fazer um rompimento sem buscar uma base ascendente. Então, eu acredito que a gente fez um fundo duplo, sim, a gente pode subir, tá, pessoal? Mas esse fundo duplo, ele precisa de um reteste, no mínimo aqui. Então, dentro de uma tendência de alta, para a gente confirmar essa tese de movimentações de rompimento para cima, que pode levar o preço, buscar essa POC e order block, a gente tem dois blocos vendedores no fractal de 2 semanas, tá? Vou trazer os order blocks aqui para vocês visualizar, são blocos enormes de venda, então muita gente que está em pânico, né, que não realizou aqui em cima, na subida que está preso aqui vai realizar, então vai ocasionar uma pressão de venda. Então, acredito que no mínimo o preço pode sim subir até na casa de 98 mil, porém, ele deve retornar, sair do bloco, porque ele bate no bloco, retorna e depois ele tem a continuação de alta. Então, a gente voltando para cá, a gente sabe também que o preço tocou na região de 0,382 e toda essa pernada de alta em Bitcoin. Além disso, a gente tem regiões de desconto aqui embaixo, aqui também estou trazendo no Price Action, 3 LTAs, 3 linhas de tendência de alta. Então, particularmente, essa região aqui também conflui com uma LTA. E, no meu caso, visualizando, seria o ponto ideal o preço vir tocar nessa POC e Order Block, e os últimos alvos de movimento de expansão de correção dessa queda que a gente teve aqui no fractal do diário, né? O último topo ao fundo anterior antes do preço reverter, a gente consegue ver que o preço respeitou os alvos, inclusive nesse momento está respeitando este alvo aqui de 82.300, né? A gente falar em liquidez, existe sim liquidez para a gente subir, continuar subindo, tá? Deixa eu pegar esse mapa aqui. Esse mapa aqui também é bom a gente olhar, da Hyperliquid, tá? A gente também tem liquidez para baixo, ó, 68, 62. Aqui embaixo a gente tem um grande volume de liquidação de pessoas alavancadas, tá? Cerca de 1.000 bitcoins tem para ser liquidados aqui comparado com a parte de cima. Pegando agora da Binance, o mapa da Binance, a gente tá bem na finalização desse ponto de liquidação, de liquidez do gráfico diário, sugerindo que temos muita liquidez para baixo, de pessoas que estão acreditando em alta e vão vir ser liquidados. Temos um ponto de liquidez bem interessante, que é a região de 85, que seria o cenário ideal o mercado se movimentar até lá. Mas a gente já vai falar disso, que a tendência de alta ela precisa respeitar os fundos ascendentes, né? Assim como ela pode retornar até a casa de 74 mil dólares, né? Diminuindo o tempo gráfico, o que a gente precisa ver nesse momento? Essa queda que o mercado for fazer agora, que vai ser a correção, o primeiro 5 minutos em nível de sobrevenda ele precisa respeitar. Tá? Primeiros 5 minutos que vai dar aqui nessa região de order block, ele precisaria respeitar para que ele capture todo esse bloco, faça um pullback e volte a subir, faça o rompimento dessa POC, que é um ponto de controle
de um outro movimento maior, menor, micro que a gente tem, e venha até essa atual região aqui, que a gente tem um order block aqui também, que a gente já tinha mencionado anteriormente, gráfico de 2 horas, se eu não estou enganado, tá ali o homem. 2 horas, 1 hora. Cadê tu? Cadê tu? Ele se retirou, 45 minutos. Ele não se encontra mais bloco ali. Seria a gente fazer esse pullback aqui para cima, cenário ideal. Agora os 5 minutos, caso a gente não segure nos 5 minutos, a gente desce até aqui embaixo, aí a gente pode tentar de novo, e aí tem alguma notícia com que faça que o mercado venha buscar essa região aqui de alvos finais, para daí sim ter movimentação de alta. Porque por hora a gente consegue visualizar de maneira bem clara que é uma LTB e um order block. Então, tecnicamente ele tende a cair. Ele vai buscar onde suporte nos blocos. Se caso esse suporte não segure, a gente vem aqui embaixo que seria o suporte ideal. Sobe de volta, cria outro bloco medidor nessa estrutura, volta a cair de novo para essa região de demanda. Podemos ter um falso rompimento. Esse padrão de cunha, né? Cunha é uma coisa que eu particularmente também indico os membros não operar muito padrão gráfico e sim buscar order blocks como ponto de confluência, né? Para confluir, porque aqui pode ser uma cunha. Jogar aqui para o lado, dando pavio, pode ser outra. Jogar um pouquinho para cá, ó, pode se tornar um canal. Então, o que sugere que o preço pode também chegar até nessa região. Então, o ponto de volume mais forte a gente tem aqui nessa região aqui embaixo, tá? Região de 68, 67 seria o ponto ideal de suporte para Bitcoin. Tá? Isso seria sobre Bitcoin. Uma outra coisa que também está interessante, que eu falei hoje de manhã, fiz uma atualização para os membros, era sobre SP500, que nesse momento está fechando a POC e Order Block que a gente tem nessa região atual. Está esticado, a gente olhar o fractal do diário, que é 1 hora, a gente vai visualizar que o volume está bem decrescente, né? Então a gente está podendo possivelmente fazendo o padrão de Adão e Eva também em SP500 e voltar a cair. A gente não chegou a tocar no alvo que eu havia mencionado, então seria bem possível a gente lateralizar aqui, já até aqui embaixo, para daí sim ter movimentação para cima em SP500. SP500 também ela está bem interessante, que também pode haver continuação de alta, porque a gente só iríamos ter resistência a partir do momento que a gente fazer o pullback em SP500 lá no ATH. Aqui em cima também a gente tem outro bloco. Acabei de visualizar agora aqui, ó. Aqui a gente também tem outro bloco de resistência em SP500 e outro lá em cima. E a gente também tem uma possibilidade de formar um triângulo ascendente aqui em SP500. Então a gente pode lateralizar, SP500 lateralizar agora aqui, vir até aqui embaixo, podemos vir até aqui embaixo para depois subir, fazer um fundo duplo, acionar, aí subir, bater aqui, voltar, retestar para vir até aqui em cima, descer de novo, aí a gente forma o triângulo ascendente e rompe para cima, tá? A gente também tem bastante suportes na região abaixo daqui de SP500 que o movimento pode atingir até a região de 0,786, né? Uma coisa que eu compartilhei hoje com um grupo de membros sobre eu até compartilhei lá nos meus stories do stories não, do Twitter, tá, pessoal? Quem quiser ir lá, tá lá. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Que acontece? Essa briga da China com os Estados Unidos, isso daí é uma pura manipulação. Tá? É uma manipulação de mercado, por quê? Os Estados Unidos, ou a China não quer o dólar forte, também não quer o Yuan, que é a moeda deles, forte. Por quê? O que acontece? Se eles têm uma moeda deles forte, mais forte que o dólar, a reserva da China é em dólar. Então, consecutivamente, essa queda do mercado é bom para eles, porque o valor da moeda deles cai. Então, isso daí é um orquestramento. A economia é uma orquestra, é uma manipulação. Inclusive, o Trump, hoje mesmo, ele falou sobre manipulação. Né? Aqui, ó. Eles estavam conversando com os formadores de mercado e tal, tal. Aqui, ó. Os manipuladores de mercado. China, tal, ó. Makers, world makers. Então, a China demonstrou os mercados estão aumentando a tarifa e tal, com efeito imediato. Enquanto, em algum momento, esperamos próximo futuro
Com base nisso, que então, foi uma convocação representante dos Estados Unidos, Departamento de Tesouros, para negociar uma solução de sua discussão relativa com mais tarefa manipulação cambial, que é esse vídeo que eu postei lá no meu perfil do X, compartilhei, quero que vocês venham lá e assistam e entendam o game que está por trás. Então, às vezes, vocês acham que é só a tarifa que o Trump está fazendo. Galera, é um game de bilhões, trilhões. O que hoje SP500 subiu e Nasdaq, a gente está falando de alguns trilhões de dólar, né? A gente não sei bem certo calcular, mas aqui a gente consegue ver da queda de todos os trilhões que saíram, que foram cerca de 27% a 28%, a gente recuperou 15%, ou seja, mais de 50% da queda a gente recuperou. E 50% da queda é equilíbrio. Então a gente tá num equilíbrio, a gente ainda pode cair para depois subir, a gente pode lateralizar aqui, ó. Fazer um fundo contra outro fundo anterior, subir, fazer outro topo descendente, até que em algum momento a gente sobe para cá, bate, cai e depois assim história para cima, tá? Bitcoin ficou claro, pessoal? Ficaram com alguma dúvida sobre a situação atual do Bitcoin? Podem falar, quem tá na cal aí pode tirar uma dúvida à vontade. Então a gente tem um cenário bullish e a gente segurar nesses primeiros 5 minutos, tá? Esse repique dentro desse order block. A partir do momento que tocar no meu alarme aqui, a gente vai estar ao vivo aqui na sala. Vamos tentar operar ao vivo, né? Pegar esse repique aqui, usamos ele como stop, visando movimentação de alto para cima. Aí a gente posteriormente a gente vai buscar um outro fundo ascendente, que vai ser o 15 minutos. Posteriormente a gente vai subir 1 hora, o diário. E posteriormente a gente bate aqui, vai fechar o fractal do semanal nessa região aqui em cima, para depois a gente corrigir, buscar uma base ascendente no semanal. Gui, fala do SDTD. O SDT.D, o SDT.D, para quem ainda não conhece, né, é o inverso do dólar, né? Então a gente ainda tem espaço, né, para corrigir um pouco o SDT.D. A gente tem sinais, preço fazendo topos de fundos ascendentes, eles se fazendo topos descendentes ainda. Eu acredito que a gente já perdeu essa estrutura. Eu quero ver um rompimento, de fato, romper o último topo, porque aqui a gente também tem uma cunha ou também um canal de informação, e aqui é a base, né? Ainda não tocou meus alarmes que me confirme que agora é fundo sim, ou é tudo ou é nada, né? Mas nesse atual momento, eu não confio que a gente vai ter rompimento para baixo, né? Em USDT.D, rompendo esse topo aqui, porque a gente também deve ter order blocks aqui, ó. Vamos navegar pelos tempos gráficos. Gráfico semanal. Ó, a gente tem o order block aqui, ó. E é uma recuperação do Bitcoin também até lá no topo, no ATH. Ó, também. A gente ainda pode subir um pouquinho aqui, ó, mas tendência é voltar para baixo. E aí, se voltar para baixo, a gente iria voltar toda essa alta de hoje mais um pouquinho. Porque aqui a gente ia pegar um grande volume de pessoas alavancadas, né? Só que também a gente tem um padrão, né? Que é o padrão de topo duplo ou fundo duplo também no Bitcoin, né? Inclusive a gente já está retornando, ó. E deixou o order block não testado aqui. Então a gente pode ir até lá embaixo para e sim aqui mais tarde se tornar uma resistência, né? Vamos dizer assim, né, Marcelo? A gente retornar. Deixa eu desenhar aqui o bloco. Então, por isso que eu indico, nesse momento, a gente realizar posições em spot visando um reposicionamento. Daí a gente vem aqui de novo, testa, né? Mais ou menos isso aqui. A gente testa para depois vir tentar recuperar, que aqui também deu um bloco, né? Aqui nessa região aqui, ó, também conflui, né? Com o inverso do Bitcoin. Então, eu, por hora, acredito em continuação de queda. Outra coisa sobre a manipulação do mercado, né? A gente estava falando aqui sobre também no grupo, sobre a World Finance, né? Que é a do Trump, né? Ao mesmo tempo, pessoal, que eles têm ativos aqui, ó, tá? Eles também
fazem realização. A gente andou vendo esses últimos dias saídas, né, da World Liberty. Um tempo atrás a gente vinha falando também que eles estavam transferindo e realizando Ethereum, realizando Bitcoin também. Então eles mandam comprar. Se o Trump tá mandando comprar, porque algo tem. Eles querem realizar. Porque eles querem redobrar de novo, dobrar, virar o mercado para baixo. Porque para a China, pessoal, para a China isso é interessante. Porque eles derrubando os mercados, o mercado da China derrubando, para eles é bom. Assim como para os Estados Unidos também é bom. Então, eles jogando o mercado para cima, eles têm liquidez para sair fora. Né? Então, a gente viu que esses pequenos também têm espaço para cair. O que eu queria ver não era esse movimento aqui, a gente subindo agora. Eu queria ver a gente lateralizar mais alguns dias, né? Que a gente estava falando no grupo hoje de manhã, e a gente estava aqui, ó. Que eu falei, ó, tem um order block aqui, a gente vai fazer um triângulo simétrico aqui, ó. Né? Que era um triângulozinho simétrico. A gente voltava, romper para baixo, subiria de volta para depois, aí sim vir para baixo para depois tentar uma subida para cima. Aí seria uma cunha. Agora, nessa atual situação, acredito que a gente vai ter essa falsa cunha que vai romper para baixo. Uma outra coisa que sobre Ethereum, tá? Que é assim, deixa eu ver aqui, ó. Aí, uma cunhazinha aqui, ó. É, a Ethereum perdeu ponto de controle nosso que a gente tinha mapeado em a região de 0,786. Então, sim, ela perdeu, mas pode se recuperar e voltar a trabalhar para dentro. Ótimo. Né? A gente também tinha uma micro cunha que eu tinha desenhado hoje de manhã aqui. Só que Ethereum só se vai se provar forte a partir do momento que romper topos anteriores. E isso seria possível só se o Bitcoin se desenvolvesse. No caso, o ponto de POC e order block de toda a movimentação de alta que a gente teve dessa pernada aqui, ó, já foi, ó, perdeu. A gente até veio aqui embaixo testar essa aqui. Então, nesse momento, se eu ligar aqui o L2 Waves, tá? O indicador do TradingView, ele indica movimento até lá embaixo, até US$ 300. Poxa, mas como que isso vai acontecer, Guilherme? É impossível isso acontecer se a Ethereum é deflacionária. E aí eu descobri uma outra coisa ontem, Marcelo, sobre Ethereum, que dentro do contrato da Ethereum, eles têm permissão para imprimir até 20 milhões de toque por ano. Então existe a possibilidade de derrubar o Ethereum até lá. Não Se o tem Ethereum fim, precisar o caixa para pagar tal coisa, eles podem simplesmente fazer isso. é infinito. É infinito o supply. Ó, tem possibilidade de descer até 400 e pouco. O 2 dias renovou a mínima no RSI, então o diário. Então, assim, em tese, a gente precisa segurar o primeiro 5 minutos para todos os ativos, senão vai ser um banho de sangue. Só quero que essa análise carregue, que eu compartilhei também lá no grupo do Olímpio. Eu compartilhei essa análise de Elliott que mandava o preço lá para baixo. Inclusive, a gente ligava, a gente capturou vários blocos de Ethereum. Então, Ethereum, se ela subir, a gente vai ter uma resistência em 2.800, que seria 50%. Ó, a gente tem alvo US$ 400. Inclusive, o Jadra Nogueira falou isso, né? Que Ethereum tem uma liberação. Ó, aqui é o bloco do mensal. 1.360, né? Para baixo tem uma ordem posicionada de Ethereum. Que seria esse movimento do Bitcoin agulhando lá na POC. Faria com que a Ethereum fosse para lá. Ó, agora está indicando uma onda 4, onda um, 2, 3, 4 até aqui, ó. Então, se a gente romper os topos, ter continuação de alta no Bitcoin, a gente vai ter Ethereum buscando a casa dos 2.800. A gente pode levar os spots até lá. Inclusive, Others também deu sinal de compra. Por isso que é importante a gente cuidar o primeiro 5 minutos. Se o primeiro 5 minutos caiu fora, a gente cai fora dos spots. Ó, também a gente teve sinal de reversão em Otters, e Otters indica uma movimentação de alta até aqui em cima. Seria uma região de 0,68 dessa pernada, que seria o mercado das altcoins, né?
Ó, 0,68 a 0,5. Então, se a gente ter a continuação, quando chegar nessa região aqui, possivelmente a gente vai ter uma onda 1. A gente vai ver como o preço vai se desenhar. E aí a gente recua, faz um reteste aqui, para depois fazer uma onda 2. E aí que a gente tem um padrão de reversão. Vou recuir. Isso eu acredito. A gente pode sim continuar subindo. Nasdaq é a mesma coisa. BTC para Nasdaq. Ah, vamos falar da dominância também, Marcelo. A dominância fractada em 2 semanas que a gente vinha falando, né? Deu sinal, a gente teve o acionamento, né? Ela acionou. Porém, a gente tem a formação do padrão, né? Que eu acredito que a gente pode formar um padrão de Adão e Eva aqui. Eu tô de olho nesse topo duplo aí, ó. Talvez pode subir, fazer um topo duplo e reverter, né? Exatamente. Aqui a gente olhar no gráfico de 8 horas, que é o fractal Até do. botei um alerta hoje, agora aí, um pouco. Ó, deixa eu ver aqui. Se a gente subir aqui, a gente pode dar mais uma subidinha para cima aqui, ó. A gente tá na linha do alvo. O alvo tá aqui, ó. Ó, bateu bem lá na linha, ó. Dos 1618. Então a gente pode ter formar mais um topo aqui, ó. Para depois cair um topo duplo. E aí se fazer um topo mais baixo que o anterior. E aí a gente reverte a tendência. Deixa eu ver se tem order block aqui. Se tem os gráficos menor para confirmar a nossa tese. Boa noite aí, beleza, galera? Boa noite, Ti. Boa Ó, noite. entrou pro exército, Gui? Oi? Entrou pro exército? Ah, sim. Não, hoje foi dar uma ajeitadinha no cabelo aí, na barba. E a gente não tem bloco para cima, Marcelo. Eu acredito que a gente vai fazer um topo mais alto que o anterior. Então a gente pode fazer quando o preço subir para cima aqui, a gente cuidar como vai ser a reação. Caso contrário, a maior probabilidade é a dominância subir ou não. Ó, 2 dias está fazendo um topo mais. Tá sendo bonito aqui no 2 dias, ó. Também. Ô, Gui, Pode ser que o movimento. A gente vinha até aqui em cima, ó, a dominância. lá em 77, 78, tem muita liquidez ainda, né? É. Ó, outra coisa também que eu vinha falando sobre o Pax GBTC, que é o ouro Bitcoin, né? Ainda existe espaço para o ouro Bitcoin trabalhar aqui, ó. Eu até vou botar um alarme na perca desse fundo aqui para a gente saber, né? Eu aviso vocês quando o PacG tocar o alarme. Ó, PacG tocou o alarme, você sabe que perdeu o fundo daí. Porque sinais a gente tem, order block a gente já capturou um aqui. A gente tem mais 2 blocos aqui que eu acho que seria bem possível o Bitcoin ter alguma aceleração de queda para levar ele lá para POC e o ouro ficar mais forte que ele vir e voltar rápido numa queda aqui. Tá? Eu acredito nessa possibilidade aí. Aqui assim também. Deixa eu pegar. Algum outro ativo, pessoal, que vocês querem que eu analise? Gui, dá uma olhada aí em Aergo. Qual? Aergo. A Ego, Aergo. eu mandei. Cara, ela mandei esse dia no Slack lá que você tinha me pedido, né? É o Du? Olha aí de novo. Aham. Então vamos Batendo no, conversar isso aí, bate- hein? batendo o nosso alarme, estourou pra cima. Agora, inclusive, é isso que eu falo, ó, pessoal. Ela capturou o bloco, saiu do bloco, e aí sim teve uma movimentação de alta. É isso que a gente precisa ver com o Bitcoin agora. Ele sair do bloco, bater nos 5 minutos e voltar a subir. Isso confirma uma continuação de alta. Ó, o fractal do mensal tá em alta. Deixa eu ver o mensal dele. Ó, bateu lá no bloco também que a gente tinha falado. Bateu no bloco e voltou pra cima. Deixa eu ver os fractais menores. Ó, a gente também tá dentro de um outro bloco. Ó, acabou de bater no meio do bloco dos 6 dias. 6 dias, ó, 2 dias também. 3 dias. Não, 4. Diário, 18 horas. A gente possivelmente pode fazer um pullback, tá? Buscar um pullbackzinho aí. Tu tá com posição nela, Du? É o Du que tá falando? Não, sou eu. Eu quem? Eric. Ah, o Eric. Tu comprou ela, Eric? Então, tava olhando aqui, tô pensando em fazer um shortzinho nela. Short. Eu acho que seria bem interessante.
Ela bateu na região de pullback, Uhum. tem bloco lá embaixo. Clímax de volume indicando o topo de movimento. Euforia do mercado. Acabou de abrir agora o gráfico diário dela também, né? Faz Acho mal que não, seria né? válido arriscar um shortzinho aqui nessa recuperação. Deixa eu ver aqui no tempo gráfico menor como que ela tá se comportando. Coloco só aqui embaixo, comprador. Eu acho que dá para shortar agora, nesse instante. Deixa eu ver. Dá para shortar agora, nesse exato momento. E usar esse topinho aqui como stop. 15,32. Posição shortada. Vamos ver se eu recupero aqui, ó, embaixo. Estou aqui. Dando um movimento aqui, um engolfo nesse momento. O meu, alcance meu telefone. Acho que eu vou abrir um short junto aqui. A Ergo. Ó, já foi, ó. Coloquei. Operação por 5 segundos. Caramba, não deu nem tempo aqui. Deixei uma ordem em 0,153. Vamos ver. Vou pegar a Ergo aqui. A Ergo SDT. Só dá para alavancar 20 vezes. Stop em. Aqui nesse topo aqui. Em 0,15334. 0,15341. 34. 40% de stop. Se a gente romper aqui, a gente renova a máxima. No caso contrário, a gente pode descer o Muro de São Vendelino. Buscar uma região de desconto aqui embaixo. Que é o que aí levaria o Bitcoin lá para baixo também, né? E vários outros ativos também. Aqui, ó. 0,68. Região de compra. Vamos olhar a Gum. A Gum também bateu, chegou num bloco. Eu realizei agora há pouco. E vou relogar aqui, porque eu tava com o meu preço médio bem aqui em cima, eu enchi a mão dela aqui. Meu preço médio tava aqui assim e realizei aqui antes. Daí aqui embaixo, se vir, vou começar a recomprar, pensando possivelmente comprar até 0,32. Daí onde eu vou comprar uma quantidade menor. Sendo que também a gente pode segurar os fundos aí, né, pessoal? Porque Camino, Camino tá respeitou bem certinho o último alvo ali, ó, quinto alvo, mas também pode descer de novo. Vir até aqui embaixo. Então a gente pode fazer um pullbackzinho, caminho aqui, ó, e aí subir para aqui, ó. Ombro, cabeça e ombro. E aí três ondas, A, B e C. E aí a gente volta, fazer de novo aqui, ó, para depois subir em caminho. Plume. Plume também bateu no order block, três alvos. Quem pegou aqui embaixo, daria para dar uma realizada, tá, pessoal? E ela fez um falso rompimento, é canal, um canalzinho. A gente possivelmente vai descer de novo. Se alguém comprou o caminho, Plume, pode realizar, tá tendo de realizar ainda e realocar. Aqui embaixo, ó, gráfico dos 6 horas, a gente tem outro bloco comprador. 4 horas, deixa eu ver. Não, 8. Eu passei por ti agora. Eu teve. Aqui, ó, 18 horas. Região de compra. Região de retração também dessa pernada aqui. Aqui. É. De 0,382 a 0,618 dá para se posicionar em spot e para futuros cuidar por sinais de reversão.
para a gente atuar. Mets também capturou a região de compra, também acionou o movimento de impulsão, também conflui a região de ordem de bloco e impulso, né? Pegou a POC lá embaixo que a gente estava esperando. Beira hoje, falei para vocês, ó pessoal, Beira dá para iniciar um DCA. Puf, 152% de alta. Ai, ai. DBR também, né? Tá na região que a gente tinha mencionado, tocando. Mas existe ainda espaço para tocar em 0,786. RWA Inc. Posição aqui embaixo. Quero realizar aqui em cima. Ó. Em 0,29 vou realizar. Para realocar depois aqui embaixo, que possivelmente ela vem fazer um reteste aqui nessa região aqui. Ela sobe. Bate no bloco lá, daí retesta aqui, para depois tentar a movimentação de alta. Ô, Gui, depois dá uma olhada, por favor, em Fecha o Coin. Tô querendo Forte, abrir um short aí, né? a Fortcoin tá entrando dentro de um bloco nesse momento, tio. E tem mais dois blocos para cima aqui. Cara, eu vi ela ontem, subiu 40%. Trenzinho decolou. A gente tinha pegado aqui o long, eu realizei aqui em cima. Olha, o trenzinho foi parar, shortemos aqui em cima, foi parar aqui embaixo e aqui formou um ocuinho. Ombro, cabeça, ombro. Deixa eu pegar exato. Cuidar por sinal. Ó, o Bitcoin acabou de tocar o alarme, pessoal. 5 minutos. Chegando próximo. Vou esperar bater nesse bloco aqui para que a gente tome uma decisão de atuar. POC, order block e 5 minutos em nível de sobrevivendo vai dar a entrada ideal para a gente long. Caralho, a Ergo foi 120% aqui. Depois te mando minha carteira se mandar aí. A gente tem que ver como vai ser a reação, porque o preço subiu com a notícia, né? Gerou FOMO, tivemos o pico. Então, para que haja continuação, esses 5 minutos é muito importante. 134% já a Ergo. Deixa eu pegar o gráfico do Bitcoin aqui. Quando bater o Bitcoin ali, eu vou fechar a Ergo, porque vai ser o momento que a gente pode ter movimentação de alta nas altcoins também. Porque daí seria o Bitcoin subindo, com a dominância caindo e as altcoins começando a performar mais. Esse seria o cenário ideal que a gente precisa ver nesse momento, a partir do momento que eu tô caindo. Vou renovar a máxima, e aí a gente vem aqui, desce, sobe, vem, faz um reteste e para cima. Nós mataram uma família inteira de índios aqui. Nós temos que matá-los. Todo mundo vai pensar que fomos nós. Por que não pensamos? Algum outro ativo, pessoal? Ah, sobre a liquidez, né? Mapa de liquidez. A gente vê que tem liquidez para cima, tá? Vou pegar o gráfico diário primeiro, gráfico semanal. Seria o ideal a gente buscar essa liquidez até 85, que seria o rompimento daqui. Daí a gente estabiliza lá em cima trabalhando. 85 O Guilherme mil. já falou da qual que eu dei uma saidinha. Pode falar, Gabriel. Analisa Sol e a NIRG. Ah, Sol também. Sol tava com. Tava com swing trading só bonito. Fui lá, realizei. Tava link, olha. Só ele tá fazendo aquilo que eu tinha desenhado, né? Fazendo bem bonitinho, certinho, bonitinho lá, bonita. Será que ela chega nos 70? Olha, se Bitcoin vier para baixo, vem, hein? Ó, lá, ó o desenho que Marcação bonitinho. dela em 70. Ó. Se perder aqui, vamos parar lá em 70. 70 eu tô cheio de ordem lá. Que daí seria esse movimento do Bitcoin caindo para baixo. Daí conflui com várias outras análises também. Esse movimento do Bitcoin caindo para baixo. A gente tem essa POC aqui em cima também. Deixa eu ver aqui o alvo de movimento de sol.
que seria também o Otter se desenvolvendo, né? O Otter já deu acionamento, ó. Tecnicamente, eu acho que a gente vai subir, porque o primeiro alvo dela estaria aqui, ó, né? Ó, até lá em cima, ó. Até 194 194 dólares seria o ponto da gente cair fora. Ó, já tinha até desenhado praticamente ali, ó. Depois cair e voltar a subir de novo. Deixa eu ver os order blocks em tempos gráficos menores. Ó, também resistência. Ali já bloco. Aqui a gente já tá capturando esse bloco. Parece que eu vi um bloco aqui embaixo. Ó, isso que é a questão, ó. Só um bloco aqui embaixo, ó. Isso daí confirma para nós é força vendedora, né? Não tem suportes. Esticou demais o preço. Ó, aqui embaixo também. É queda, pessoal. Ó, também daria para shortar e usar esse topo como stop. Agora escalar o short em link não, em sol também. No cenário bearish, usar esse topo como stop. Mas Eu tô shortado em sol e até. Ó, o Bitcoin não tá entrando no bloco de 5 minutos agora, não? ainda não. Eu botei um alarme ali para nos avisar o momento certo. Stop em 120 e 54, Marcelo. Coloquei mais alto um pouquinho, botei em 124. Stopzinho bem curto. Tecnicamente não pode perder um bloco, né? É, tem Aqui. esse também. E ali em cima tem uma região de resistência forte. É, ó, e o volume baixo, né? O volume, ó, chegou lá em cima, volume baixo. Tá todas as altas assim. Uma das elas, inclusive, é a própria Link, né? A Link eu tava falando com o Michael sobre isso, ó, padrão Adão e Eva, porque a Link também indica queda, pessoal. Ó, onda A, B, ó, para onde? A onda 5. Pode ser uma onda 5 aqui? Pode, mas indica aqui embaixo a onda 5. E eu acho que conflui, porque no gráfico mensal de Link, ó, tem um bloco aqui, não sei, não vamos dizer que se foi testado ou não, né? Mas, ó, o preço não chegou a tocar. Então, tecnicamente falando, o cenário ideal era estabelecer esse fundo e os trenzinhos começar a subir. Ah, perdi esse movimento de entrar no long. É melhor ficar de fora de uma movimentação se a gente não pegou o fundo que querer entrar aqui visando um movimento maior. Ou segurar os 5 minutos, né? Aí dá pra gente abrir vários long, vários ó, link também. Ó, tá indicando baixo. Aqui embaixo a gente pode arriscar uma posição de long. Aqui tá indicando 5 ondas também. Então vamos dar um A, B e C. A gente tem que ver como que vai ser aqui embaixo. Achar blocos, comprador, ó. Aqui é o que eu falo de link, ó. Link indicando bater lá, até lá embaixo. E se ele for olhar link, tem demanda lá embaixo. E aí pode ser crash, que eu falei no início, ó. Deles querer induzir o mercado para baixo. Mas não é algo que eu queira ver. Mas existe essa probabilidade. Só que aí também seria saudável a gente ter feito aqui uma onda 1, subir A, B e C, até aqui nessas regiões, aí a gente cai fora nos order block, para daí jogar uma onda 3, que seria esse período de 90 dias no Trump. Porque lá no passado, pessoal, só para vocês entenderem, falar de macro, movimento macro, o que eu venho compreendendo e entendendo é que o mercado ele tem dois ciclos. Oi. O ciclo pós-halving, pré-halving e pós-halving. Que nem aqui o ciclo passado, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Halving. Corrigiu. Pump, dump e pump. E subiu de novo. E aqui a gente também teria a mesma coisa semelhança. Para mim, em tese, seria uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Algumas pessoas falam que aqui é só uma onda 3. Aqui é uma onda 4 e aqui é uma onda quinta. Se isso for uma quinta onda, então a gente tem que considerar que aqui é uma onda 1, uma onda 2, onda 3, uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e uma onda 5. Seria aqui nessa casa de 57 ou o reteste da POC, para a gente iniciar um novo circuito. Porém, eu vejo aqui com muita semelhança
E aqui foi uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, 5 ondas de distribuição. E aqui é a primeira onda. Onda 1, onda 2, A, B e C, para depois a gente continuar subindo. No caso que a gente perdeu o fundo, não teve continuação de queda. Outra coisa que, em tese, eu acredito que pode ser sim uma movimentação é sinal de compra no fractal de 3 dias, né? A gente teve um clímax de volume, ele se acionaria a partir do momento que a gente rompeu o topo aqui do 3 dias, né? Lá na casa de 84 mil dólares. 83.800 a gente aciona, né? Só que também, historicamente, olhar lá atrás, ó, quando a gente faz a mentoria, eu sempre explico para vocês, né? Ó, aqui a gente também tinha dado sinal, ó, preço subiu, voltava a cair, depois, quando ele atingia o nível de sobrevenda, aí onde que acontecia o desenvolvimento de preço. Assim como foi aqui atrás, né? Aqui a gente deu sinal de reversão, ó, fractado diário. Aqui, ó, esse fundo para esse subiu, o próximo fundo que bateu foi o fundo que desencadeou esse movimento. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui a gente não chegou batendo no diário em nível de sobrevenda, Marcelo. Por isso que eu tô bearish. Ao mesmo tempo que eu tô bullish, tô bearish, porque eu vejo que a probabilidade é a gente vir para baixo, talvez, né? Mas a gente bateu alvos de movimento, né? No movimento micro, no 4 horas, a gente teve um movimento de impulsão que a gente pagou 3 alvos já, em 4 horas. A gente pagou o alvo e tá segurando no alvo. Então, acho que por hoje, pessoal, era isso que eu vou estar trazendo para quem está de fora do grupo. E a gente continua aqui com o grupo fechado. Vou encerrar a gravação aqui. Não deixem de deixar o comentário aqui ativo que vocês desejam que numa próxima atualização do mercado eu traga para vocês aqui, para vocês entenderem o mapeamento do desenvolvimento de preço do ativo que você deseja. Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo aqui no canal Master Crypto Mentor. E não esqueçam de deixar seu like.